Samoroto. Fala, meus amigos, bom dia. Faz tempo, né? Bora conversar um pouquinho? Mais um café com câmara, nem vi que estava pregado aqui o adesivo do Daltinho. Mas a intenção é estar tratando com vocês logo no começo dessa semana acerca de assuntos que se passaram e o que há de mais importante para ocorrer nos próximos dias, que será a eleição que definirá o caminho, né? Que dará a posse, na verdade a posse não, que dará o direito para assumir o controle do executivo da nossa nação por mais 4 anos para o próximo candidato a presidente. E a minha posição, todos vocês já sabem, eu sou bastante enfático naquilo que eu faço, falo e sigo. Eu nunca tive como viés ficar em cima do muro e não ter uma posição, principalmente nas circunstâncias de hoje, né? Mesmo tendo sido cassado, eu não deixei de ser cidadão e não deixei de ser político. Então eu sempre terei uma posição para aqueles que me questionarem acerca de qualquer coisa de ordem pública. E a minha posição ela é bastante firme. Eu voto no presidente atual, o Jair Bolsonaro, 22, por N motivos que eu já relatei aqui, e por mais motivos que ele mesmo possa ter me dado para votar nele novamente, eu voto nele por repúdio a tudo aquilo que esse partido maldito causou para a nossa nação, haja vista que o governador Romeu Zema está deixando isso mais claro do que nunca em todas as publicações, todos os seus posicionamentos. Ele tem sido muito claro, né, em mostrar para aqueles que o seguem, para aqueles que o acompanham e para aqueles que o ouvem ou ouvirão, o caos que ele pegou o nosso estado e o quão difícil foi para poder ordenar as contas públicas aqui de Minas Gerais. Pois bem, dia 24 estamos aí a 6 dias da eleição e para vocês que me acompanham aqui, eu não sei quantos que fazem parte daquele grupo de WhatsApp, Estradas Guapé Capitólio. Eu considero um grupo bastante importante. É um grupo composto, na maioria, de pessoas que moram ali naquela comunidade maravilhosa do Araúna. E essas pessoas discutem, né, acerca do que é importante a ser entregue, né, de ser entregue pelo poder público para atender as necessidades básicas e ou não da comunidade como um todo. Pois bem, eu, apesar das circunstâncias, eu não tenho conseguido acompanhar com a assiduidade e intensidade que eu gostaria de estar acompanhando todos os grupos que eu integro, mas ontem, correndo o olho naquele determinado grupo, eu me deparei novamente com uma mensagem muito infeliz do nosso prefeito. Pois bem, eu não sei de verdade aonde ele está com a cabeça, mas ele novamente chamou uma mulher ali da comunidade de ignorante pelo fato do posicionamento contrário dela para com os viés ideológicos do prefeito. E sinceramente eu considero e considerei obviamente de imediato aquilo mais um absurdo cometido pelo prefeito, mais uma afronta. E não sou nenhum paladino da justiça, não estou aqui para ser super-herói de ninguém, mas foi uma falta de cordialidade, de educação, sem precedentes. Então eu me posicionei no grupo, obviamente, a favor da senhora que foi ofendida pelo prefeito. Não só eu, como outras pessoas, inclusive uma outra senhora, que eu não me recordo bem o nome, dizendo que não aceitaria mais o prefeito ficar chamando, né, os moradores da nossa cidade de ignorantes por qualquer fato que seja. E eu concordo com ela. Bom, eu me posicionei, o prefeito respondeu e nós tivemos um início de uma discussão. Haja visto uma discussão até bastante saudável, porque apesar de eu inicialmente ter sido um tanto quanto
incisivo na minha crítica, né, e duro, porque não entendi que houvesse uma outra maneira, o prefeito respondeu num tom de cordialidade e foi possível estabelecer um diálogo. E o prefeito novamente me convidou para um diálogo e disse que nós teríamos que trabalhar juntos. Bom, essa possibilidade eu já discuti com ele, já discuti com vocês diversas vezes, de que ela é muito remota, haja vista a postura que o prefeito tem adotado para com, né, as responsabilidades dele como gestor maior do nosso município, né? O exemplo fatídico está em todo esse processo de cassação, que obviamente foi articulado pelo grupo político dele. Mas eu sei muito bem separar as coisas e eu não misturo nada pessoal à política. As críticas que eu sempre fiz e faço ao prefeito são totalmente direcionadas ao meio político, né? Enquanto houver a possibilidade de dialogar acerca da política, eu estarei aberto, desde que de maneira extremamente limpa, clara e transparente para com vocês, a população guapense. Então eu deixei sim uma possibilidade aberta, inclusive já deixamos mais ou menos pré-estabelecidos, da minha parte está, de que esse diálogo possivelmente possa acontecer na quarta-feira agora, isso, depois de amanhã. No gabinete dele, mas desde que seja transmitido. Então, o prefeito me desbloqueou no WhatsApp, ele me perguntou se teria alguém da minha equipe para ele estar intermediando, e eu disse para ele que, apesar de ter muita gente que me ajuda, que me acompanha, esses assuntos são tratados diretamente comigo, até porque eu não remunero ninguém e eu não acho justo tomar o tempo de outras pessoas para resolver coisa que eu mesmo posso. Para ter esse diálogo com o prefeito, eu entendo que não seja necessário nenhuma pirotecnia, que não seja necessário a utilização de dinheiro público para pagamento de prestadores de serviço que possam estabelecer essa transmissão. É muito simples, basta o prefeito abrir a página da prefeitura, clicar em transmitir, eu abro a página do meu Facebook, faço o mesmo, clico em transmitir. As pessoas que quiserem acompanhar esse possível diálogo pela página do prefeito, acompanhem. As pessoas que quiserem acompanhar esse diálogo pela página Thiago Câmara também terão a disponibilidade. Equidade e igualdade de direitos, para que possa acontecer algo que eu ainda não consigo vislumbrar com firmeza, mas que a possibilidade foi colocada na mesa, né? E não foi por mim, foi pelo prefeito. E novamente, eu, como sempre disse, eu não fujo, eu nunca me escondi, e não seria dessa vez que eu faria. Então eu sempre estive e sempre estarei disponível a tratar com o prefeito ou qualquer outra pessoa do meio público, do meio político da nossa cidade, estado ou nação. Por mais que eu possa ter as minhas divergências, por mais que eu possa não ter admiração, o diálogo ele é importante e, de uma maneira ou de outra, esse diálogo vai ter que acontecer. Eu estando na classe de representantes públicos ou não, porque já existe aí um projeto que eu estou desenvolvendo aqui, e no momento oportuno eu apresentarei para vocês. De uma maneira ou de outra, essas pessoas, eu tendo vida plena e Deus continuando a me conceder saúde, eles continuarão a nos ouvir. E talvez de uma maneira mais incisiva ainda do que no momento em que estava ocupando aquela cadeira. Se eu retornarei para aquela cadeira novamente, isso daí é redundante, eu não vou ficar voltando nessa discussão. É claro que eu ajuizarei, até porque eu acredito que aquilo que foi feito foi criminoso, e para poder mostrar e lutar por aquilo que não foi conquistado só por mim, que foi uma conquista de 386 pessoas e hoje muito mais, né? Haja vista da onde nós conseguimos chegar. Basta dar uma olhada no canal Thiago Câmara no YouTube, né? Nós temos aí hoje um público que nos acompanha diariamente maior do que a grande maioria dos políticos desse país.
resguardando, né, claro, a minha insignificância. Eu não estou vindo aqui ser arrogante, ser prepotente de maneira nenhuma, mas isso é fato. Temos aí quase 1.300 inscritos e ainda, graças a Deus, as pessoas nos ouvem, as pessoas consomem o nosso conteúdo, ou seja, as pessoas estão acordando, estão atentas, a população quer sim receber notícias claras frente a tanta disfarçatez que acontece no nosso município. Outro exemplo clássico disso foi a votação expressiva que conseguimos para os candidatos que apoiamos. Não é segredo para ninguém, apoiamos o deputado Daltinho Ribeiro, o candidato a deputado Daltinho Ribeiro, e esse teve quase 1.500 votos. Dr. Mariel, a mesma coisa, apoiamos também, teve quase 1.500 votos. E foram dois candidatos que não vieram aqui despejar dinheiro, que não vieram aqui participar de festança, de oba-oba, que não trabalharam 1 centímetro fora do que é a legalidade estabelecida na nossa Constituição. Ou seja, duas pessoas basicamente desconhecidas para a nossa gente e tiveram essa votação expressiva. E isso mostra que a população, sim, está convergindo com o nosso pensamento e sim está caminhando junto conosco. O outro exemplo claro disso foi o senador eleito Cleitinho Azevedo, né? Haja vista que o prefeito fez uma campanha bastante forte, né, se aqui podemos colocar dessa forma, para o outro candidato a senador, que não vem ao caso, fica citando o nome, mas nós sabemos o empenho, o esforço que foi executado, né, pelo grupo político do prefeito para que esse tivesse uma votação expressiva aqui na nossa cidade, e não foi isso que aconteceu, né? Quem realmente angariou a maior parte dos votos aqui foi o Cleitinho, tendo conquistado aí 3.700 ou quase 3.800 votos, e com uma campanha mais do que limpa, né? Eu mesmo tive pouquíssimo material do Cleitinho, quem recebeu um pouco mais aqui foi o Rafael. Então a nossa campanha foi limpa, foi digna, e o resultado a população mostrou nas urnas. Isso incomodou bastante o prefeito, o grupo político dele, e por outro lado me deixou bastante feliz, e acredito que as pessoas de bem da nossa cidade também tenham ficado. Eu poderia ficar aqui conversando com vocês acerca de acontecimentos de ordem política maior, mas eu não entendo que a minha opinião seja tão relevante assim, e eu vou fazer isso de maneira bastante superficial. Eu não quero me aprofundar nesse assunto, até porque eu entendo que não tem o porquê ser aprofundado, porque está muito claro. Ambas as posições, o que chamou a atenção e tem chamado a atenção de todos nós que nos preocupamos de fato com o nosso país, é o posicionamento arbitrário do STF, né? E apesar de correr o risco de talvez, reservando a minha insignificância, parar um carro da Polícia Federal ali e tentar cercear a minha voz através de algum desígnio, né, de algum dos Supremos, eu ainda entendo que eu estou num país livre e eu não vou fazer a baixaria de ficar utilizando de adjetivos de baixo calão para desrespeitar nenhum dos ministros, mas entendo que sou livre e que a posição que eles têm tomado frente à política, e eu digo política porque sim, o Supremo está atuando de ordem política, e isso é muito triste, é muito preocupante. Quem sou eu para nivelar o meu intelecto a Carmen Lúcia, a Alexandre de Moraes ou a qualquer outro ministro que lá integre aquela corte? Com certeza são pessoas muito mais inteligentes e mais capacitadas do que eu. Mas o exemplo que eles estão dando é lamentável, né? Haja visto o discurso sofrível da ministra Carmen Lúcia, que votou a favor da censura novamente, né? Mas uma censura que perdurará só até o dia 30. Vamos manter a censura até o dia 30, depois do dia 30 a gente volta ao normal. Olha, isso não tem explicação. Isso não existe nenhum intelectual, nenhum gênio no mundo que vai conseguir colocar na minha cabeça que a atitude, tanto de Carmen Lúcia, quanto de Alexandre de Moraes, quanto dos demais
ministros que acompanharam essa relatoria do Alexandre, que isso é algo plausível. Não, não é. Isso daí é uma afronta. Eu vivo e espero continuar vivendo e deixar um país democrático para os meus filhos, por mais que a democracia às vezes nos coloque, né, em situações delicadas como a que eu vivo atualmente. Mas é essa democracia que eu espero que seja preservada para as demais gerações no nosso país. E isso que o Supremo fez é simplesmente um absurdo. Bom, eu sei que a banda podre vai pegar e vai começar a descontextualizar aquilo que eu estou trazendo agora e dizer que, por conta do meu discurso, eu posso ser favorável ao ex-deputado Roberto Jefferson. Já afirmo com repúdio e veemência: não, eu não sou de maneira nenhuma favorável. Independente do que tenha acontecido, os excessos causados tanto pela Suprema Corte quanto por esse ex-parlamentar não são aceitáveis de maneira nenhuma. Isso que ele cometeu tem que ser repudiado com veemência. Essa é a minha opinião. Eu de maneira nenhuma defenderei que violência, mesmo que arbitrária, tenha que ser tratado com mais violência. De maneira nenhuma, pelo fato de ser uma pessoa explosiva, de aumentar a minha entonação de voz, isso não quer dizer que eu seja uma pessoa violenta. Todos que me conhecem sabem bem o quão pacífico eu sou. E é isso que eu prego, é isso que eu espero. Como diria meu amigo Alfonso Fábio, para quem admira Beatles, para quem cresceu aprendendo a ouvir John Lennon, eu nunca na vida que aceitaria uma posição radical, extrema, burra e impensada como a desse ministro. Tanto no que diz respeito à recepção da polícia com balas, quanto nas palavras proferidas por ele com relação à ministra, que eu desprezo a atitude dela, abre aspas, mas de maneira nenhuma que eu colocaria palavras tão nojentas quanto ao ex-deputado colocou referente a uma senhora, né, que na verdade é o que ela é. É uma senhora, independente de estar no Supremo Tribunal Federal, ela merece respeito, primeiro como mulher, como senhora que é, e segundo, ela é uma autoridade e eu tenho sim o direito de ironizar, de satirizar, mas não de ser vil, de ser leviano a ponto de levantar palavras de tão, tá me faltando leitura, me perdoe, tá me faltando adjetivos aqui para concluir as minhas falas, tão repulsivas quanto a que o ex-deputado proferiu. Então o que eu tinha para tratar com os senhores basicamente é isso, tá? Tem muita coisa acontecendo em Guapé, por hora eu vou permanecer mais ou menos isento, eu até prefiro fazer isso para entender como é que vai ser o posicionamento daqueles que os representam hoje. Tem muita coisa que vai impactar diretamente no bolso de vocês, e eu espero que vocês estejam atentos, porque enquanto eu estive lá dentro, por mais que houvesse cerceamento da minha fala, por mais que houvesse havido aqueles posicionamentos risíveis, nojentos, porcos por parte da presidente da Câmara, que escarrou naquele regimento interno, utilizando do poder a ela concedido em estar sentando na mesa de presidente da Câmara, né, fazendo todas aquelas lambanças que vocês viram, tentando me proibir de defender, de dar voz a vocês. Eu sempre dei, o meu voto sempre foi consciente, eu nunca votei em absolutamente nada sem justificar o porquê do meu voto sim, o porquê do meu voto não, ou o porquê de uma possível abstenção. Então, eu entendo que a população já está mais do que sangrada, mais do que agredida por políticos medíocres e vagabundos, e eu espero que vocês estejam atentos para não deixarem políticos medíocres e vagabundos atentarem contra o nosso bolso, porque isso vai impactar para mim também, tá? Essa discussão que está tendo aí em torno de taxa, de tributo, é só palavras difíceis para dificultar o entendimento dos senhores do que está prestes a acontecer. Mais uma despesa que pesará no bolso da população guapeense, e haja vista
o foco principal da transmissão e da minha conversa com vocês aqui hoje, que foi o contato com o atual prefeito Nelson Alves Lara. Eu entendo que se ele realmente estiver disposto a cumprir com a palavra que tivemos em um grupo de WhatsApp, até no próprio privado do Facebook, haja vista que ele me desbloqueou quando ele me perguntou quem da minha equipe seria responsável, eu disse, basta o senhor me desbloquear, que o responsável sou eu, pode tratar direto comigo. Então ele ficou de me dar a resposta, eu estou aqui no aguardo para ver se existirá de fato a possibilidade de um diálogo entre eu e ele na quarta-feira, ou quinta, ou sexta, semana que vem. Eu não sei se estarei em Guapé, então foi o que eu respondi a ele. Entendo que será uma excelente oportunidade para ele explicar de maneira clara, de maneira categórica, de maneira peripitória, como diria o finado e genial Enéas, para a população qual a justificativa para o aumento de mais um tributo para a população que já paga e sofre tanto com a irresponsabilidade, com os desmandos do poder público. É isso daí, mais uma vez eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Fazia muito tempo, eu estou falando muito rápido, não sei porquê, mas esse foi mais um Café com Câmara e eu espero poder mais uma vez contar com a participação dos senhores nessa possível live que ocorrerá entre Thiago Câmara e prefeito Nelson Alves Lara, talvez na quarta-feira. Trarei mais notícias em breve, fiquem todos com Deus, grande abraço e vamos retomar o controle.